Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você recebe, se manifesta, amém? Glória a Deus. Amém, queridos, aleluias, glória a Deus. Podem se assentar, queridos, glória a Deus. Também cumprimento com esta mesma graça maravilhosa a todos que estão nas nossas plataformas digitais, acompanhando esse culto, celebrando a Jesus conosco, aleluias, glória a Deus, irmãos, louvado seja o Senhor. Deus é bom, sim ou não? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pastor Elias, sua Bíblia, lindão. Obrigado, querido. Glória a Deus, aleluias. Abra comigo então a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. No capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Você quer que Deus fale ao seu coração? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, assim que você abrir as Escrituras, e você pedisse a Ele isso. Que você falasse: Espírito Santo, usa aquele teu servo ali para falar no meu coração. Fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu me uno com esses teus filhos que estão orando, Deus, os que estão na live, nas redes sociais, todos que estão orando agora. Nós precisamos ouvir a tua voz. É a sua palavra que transforma a nossa vida. É a sua palavra que liberta, aleluias. Portanto, ó Deus, fala conosco. Unge a minha vida, Senhor. Santifica a minha vida, Senhor. Purifica a minha vida, Senhor. E que não seja eu, mas o Senhor a falar. Coloca a tua palavra em minha boca para que ela seja espírito e vida a todos que a ouvem. E que ela possa causar transformação, cura, libertação, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, assentados, mas com bastante reverência à palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura que diz assim: olha como que começa, irmãos, esse capítulo 2 de Efésios. É para a gente dar muito glória a Deus, porque ele começa assim: Ele vos deu vida. Aleluias! Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos vossos delitos e pecados, aleluias, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, aleluias, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe disto. Aleluias. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. No capítulo 1, o apóstolo Paulo faz a sua saudação à igreja, e o apóstolo Paulo fala de um mistério, que segundo a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer, esse Deus revelou a Paulo, ou revelou a nós um mistério. E que mistério é esse? O mistério que ele agora resgata os gentios, ele salva os homens, ele tira os homens de um estado de morte para trazê-los para a vida. Um mistério em que o Deus Todo-Poderoso pega o homem que está condenado e salva esse homem. Quando ele chega no capítulo 2, ele então mostra com mais minúcias, mais explicitamente o que é que Deus fez. O que Deus fez para que esse homem que estava condenado fosse salvo. O que Deus fez para esse homem que estava morto reviver. Então o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, ele vai mostrar para a igreja qual é o estado desse homem. Qual é o estado do homem que está longe de Deus? Qual é o estado do homem que ainda não foi salvo, que ainda não conheceu a obra salvadora do Cristo? Então é importante que eu e você percebamos qual era o estado que eu me encontrava e que você se encontrava. E qual é o estado que ainda, infelizmente, muitos se encontram. Então, os 3 primeiros versículos, Paulo vai nos mostrar qual é o estado do homem. A nossa reflexão tem o tema de condenado a salvo, da morte para a vida. Vou repetir, de condenado a salvo, da morte para a vida. Aleluias! Bom, o apóstolo Paulo nos mostra aqui nos 3 primeiros versículos, que o homem que ainda não conheceu a obra do Cristo, não recebeu a obra do Cristo na sua vida, não creu na obra do Cristo, primeiro estado desse homem, primeira condição desse homem é de morto. Ele diz assim: estando vós mortos. Todo homem, e aqui homem é no sentido genérico, a humanidade, todo ser que ainda não creu na obra do Cristo, no sacrifício de Jesus naquela cruz, se encontra espiritualmente morto, se encontra morto. Todos os pecadores estão mortos perante Deus, porque Romanos 6:23 nós conhecemos de cor salteado, o salário do pecado é a morte. Se todos nós pecamos, então
nós morremos. Nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, sofreu uma ruptura, uma separação. Se você ler comigo Tiago, capítulo 1, versículo 15, carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, olha o que o pecado produz no homem. O desejo do pecado, a concupiscência, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, o que ele gera? A morte. A concupiscência, o desejo, o pecado é apenas um desejo, uma concupiscência, mas uma vez consumado, ele gera no homem, ele causa no homem a morte. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos mostra que a causa da morte do homem também é o pecado. Ele diz, estando vós mortos, por causa das vossas transgressões, por causa dos vossos delitos e pecados. Então, a causa da morte espiritual do homem é o pecado. Na Bíblia, irmãos, morte significa separação. Separação. A morte física é a separação do nosso espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do nosso espírito de Deus. Isaías 59, versículo 2. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Deus falando através do profeta Isaías, ele deixa claro que há uma separação, há uma morte. Não tem como o homem se relacionar com Deus, porque o homem se tornou um ser pecador, e Deus é santo. Então há um abismo entre Deus e o homem. Quem causou esse abismo? Quem causou essa morte? Quem causou essa separação? O pecado. Nós vemos isso claramente no Gênesis. Antes do homem pecar, o nome Adão na Bíblia, no hebraico, não é um nome próprio. Adão também significa homem. Adão, o primeiro homem, que representava toda a humanidade, quando ele caiu, toda a humanidade caiu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão separados de Deus. Se Deus é vida, quem está fora de Deus não tem vida. Está morto. Então, lá no Gênesis, antes do homem pecar, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem, falar com o homem, se relacionar com o homem. Quando esse homem pecou, o que aconteceu? Deus o expulsou do paraíso. Aquilo só era paraíso porque tinha a presença de Deus. A partir do momento que o pecado entra, deixa de ser paraíso, vira um inferno. O inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Por isso que muitas pessoas já vivem um pouco do inferno aqui na terra. Porque eles estão separados de Deus. Eles estão mortos espiritualmente. E você vai entender isso. Então, quando Deus expulsou o homem, você pecou, você desobedeceu, você pecou.
não posso mais ter comunhão com você, você morreu espiritualmente. Foi o que Deus disse para o homem: o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente irás morrer. A morte física é só uma analogia, um símbolo. O duro, irmãos, é viver eternamente separado de Deus. Você está compreendendo? Então, qual é a condição do homem? A primeira condição do homem é que ele está espiritualmente morto. E uma vez que ele está espiritualmente morto, esse homem não é capaz de entender, nem de apreciar as coisas espirituais. Ele não entende, ele não aprecia, ele não deseja as coisas espirituais. Ele não possui qualquer vida espiritual. E uma vez que ele está morto, por si mesmo, ele não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. Então, a primeira condição do homem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: estando vós mortos. A realidade, irmãos, é que o mundo... Quem já assistiu esses filmes aí dos zumbis, né? É isso mesmo, o mundo espiritual. O mundo está cheio de zumbis. Os filmes de zumbis, aquelas pessoas feias, não é assim? Normalmente não é retratado assim nos filmes. Pessoas feias, querendo uma devorar a outra, comer a carne da outra, o sangue da outra, uma coisa tão nojenta, tão feia, tão louca, sim ou não? Irmãos, esse é o mundo espiritual. Tem um monte de zumbis aí, mortos espiritualmente, querendo devorar um ao outro, fazer as coisas mais horrendas e mais feias que você possa imaginar. Porque esse homem espiritualmente morto não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. O segundo estado que o apóstolo Paulo nos mostra nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, é que este homem, se ele está espiritualmente morto e não é capaz de fazer o que agrada a Deus, ele se torna então desobediente. Paulo está dizendo isto. Desobediente. O pecador espiritualmente morto, ele é totalmente averso às coisas espirituais. Se ele não discerne, porque está morto, as coisas do espírito, nem as deseja, olha, tudo bem, eu não desejo, mas eu não tenho nada contra, mas não. O homem no estado pecaminoso, morto espiritualmente, ele é averso. Ele condena as coisas espirituais, ele tem raiva das coisas espirituais. Preste atenção nisso. O prazer dele está em desobedecer a Deus, em desobedecer a palavra do Senhor. Ele é averso às coisas do Espírito, ou seja, ele não tem frutos do Espírito na vida dele. O homem espiritualmente morto desobedece a Deus, sabe por quê? Porque ele está sob o controle dos 3 maiores inimigos de Deus. Ele está sob o controle do mundo, da carne e do diabo. O mundo, o sistema, a carne, as concupiscências, as paixões e o diabo. Esse homem espiritualmente morto, irmãos, um cadáver. Então, o sistema mundano, a carne, a única coisa que tem viva nesse homem é podridão. Uma pessoa, irmãos, longe de Deus,
ela faz coisas horrendas. Sim ou não? Sim ou não? Está em putrefação, ou seja, em corrupção, ou seja, perdeu o estado original. Aquilo que está em putrefação, aquilo que está em corrupção, ele perdeu o seu estado original. Ele entra num estado de corrupção, de podridão, carne, fede. Quando eu vinha para cá, irmãos, eu sempre deixo meu radinho ali ligado na Itatiaia, né? Quando eu ligo o carro, já o som liga, e eu estou saindo para cá, a notícia é: a criança de 6 anos que foi espancada pela mãe e pela sua companheira morreu nessa madrugada. 6 anos, uma criança, uma menina, que foi espancada pela mãe e pela companheira da mãe. Meu Deus, olha que estado de corrupção, de podridão que a gente chega. Nós não estamos aqui condenando nem apedrejando essa pessoa, não. Tira Deus de nós e só vai ficar podridão em nós. Sim ou não? Quando as pessoas não estão espiritualmente mortas, irmãos, quando elas estão espiritualmente mortas, elas não podem obedecer a Deus. Elas têm raiva da palavra de Deus. Elas têm aversão à palavra de Deus, porque elas estão sob o domínio dos inimigos de Deus. Elas estão sob o domínio do mundo, o sistema mundano, esse sistema maligno que cada dia mais está vindo contra todas as grandezas, valores da palavra de Deus. A carne e o diabo. Então ela não consegue obedecer a Deus. Sempre ele vai ceder, sempre ele vai se render aos apelos destes inimigos de Deus. E deste modo ele desobedece a Deus. E é triste porque tem muito crente que vai nessa onda do sistema, do engano, do sofismo. Isso não tem nada a ver, isso é radicalismo, isso é relativo. Não, irmãos, a palavra de Deus é absoluta. O nascido de novo, o regenerado, o salvo, a palavra de Deus é absoluta para ele. É sim, sim, não, não. Não cocheamos em 2 pensamentos. Romanos capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim: não reine, portanto, ou seja, não governe. O que é reinar, irmãos? Governar, dominar, exercer força, exercer governo, exercer domínio, te dirigir os passos. É isso que é reinar. Como o Brasil não teve monarquia, a monarquia aqui foi tão pequenininha, tão rápida, e nem foi uma monarquia, né? A gente não entende muito essa questão do que é ter um monarca, ter um rei na nossa vida. Porque o que o rei determina acabou, goste você ou não, queira você ou não, aceite você ou não. Quem tem um monarca na sua vida, se ele falar assim: eu vou matar o seu pai, você tem que pegar a sua espadinha, enfiar na bainha, se dobrar diante dele e falar: seja feita a sua vontade, meu rei. E ai de você, se você ir contra a vontade do monarca, porque aí eu acho que não vai ser só seu pai que ele vai passar o fio de espada, não. Ele vai passar você também. Por isso que era duro quando tinha-se um rei mau. Então nós não entendemos o que é reinar, o que é governar, o que é dominar. Quem cresceu em países, em nações que tiveram um monarca, eles entendem bem o que é ter um rei. Até a sua vida pertence ao rei. Você não tem casa, você não tem bens, você não tem direitos, você não tem palácio, até a sua vida pertence a ele. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Não reine, ou seja,
não tenha um soberano chamado pecado. Ele diz, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Por que ele não consegue obedecer a Deus? Porque ele está sob o governo, ele está sob o domínio, ele está sob a tirania do pecado. Esse é o estado do homem. Um homem morto espiritualmente irá desobedecer a Deus, porque o que reina na vida dele, para ele obedecer, são as suas concupiscências, são os seus desejos, é o pecado é que domina esse homem, a ira, o ódio, as impurezas, toda sorte de pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, Paulo diz assim, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ou seja, ele está querendo dizer ali no capítulo 4, que nós não devemos viver uma vida de impureza, de lascívias, sabendo usar o corpo, sabendo viver em santidade, não como numa paixão das concupiscências, que quem vivia assim eram os gentios. Por que eles vivem assim? Porque eles não conhecem a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Deus é conhecer a verdade, porque Ele é a verdade. E uma vez que eu conheço a verdade, eu sou livre, eu sou liberto dessa tirania. Então Paulo faz um apelo à igreja de Tessalônica, para que eles não vivam na paixão da concupiscência, como viviam os gentios. Eles vivem assim porque eles não conhecem a Deus. Você conhece a Deus? Terceiro estado desse homem que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Se ele é morto, se ele desobedece, ele entra numa vida de depravação, ele é depravado. Por viver sob forte influência desses inimigos de Deus, o homem vive para satisfazer seus desejos carnais, seus anseios, seus apetites vorazes. Queridos, se os anseios desse homem morto são pecaminosos, suas atitudes também serão pecaminosas. Ele se torna uma pessoa depravada, depravação, corrupta, uma corrupção. E aí, irmãos, morto, desobediente e corrupto, qual é a sentença para esse homem? Condenação à morte. Mas que morte é essa? A separação eterna de Deus, aonde ele viverá eternamente em tremenda agonia. A palavra diz que ele viverá em choro e ranger de dente. A dor nunca vai cessar, a angústia nunca vai passar. Ah, você já deve ter tido alguma angústia aqui na terra. Coisa terrível, não é, irmãos? Sim ou não? Tem gente que vive em tanta angústia que ela entra num estado depressivo, que até remédios muitas vezes não conseguem tirar ela daquela depressão. Ela deseja morrer. Imagina o espírito desse homem separado eternamente de Deus, clamando pela morte. Não, aqui não tem mais morte. Aqui não tem morte. É eternamente em uma profunda agonia. Porque o pecado mata o homem. Porque o pecado condena o homem, cobra do homem. Por serem por naturezas filhos da ira, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós lemos, filhos da ira, por obras, são filhos da desobediência, filhos do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meu irmão, não tem meio termo. Ou é o Espírito de Deus, pela palavra de Deus que guia a sua vida, ou é o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse, irmãos?
que levou até Jesus questionar João. João, me diz aí, que espírito vós sois? Quando João desejou que fogo do céu descesse e consumisse toda a cidade de Samaria, Jesus deu uma sacudida em João e perguntou a João, me diz, João, de que espírito vós sois? Meu irmão, não tem meio termo. Ou é o Espírito de Deus que dirige a sua vida, ou é o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E que faz com que esse homem desobedeça a Deus, peque e fique morto, separado de Deus, condenado. João 3,18 diz assim, quem crer nele, nele quem? No Cristo, em Jesus, quem crer nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluias! O homem, irmãos, não é capaz de salvar a si mesmo. E aí que entra o versículo 4, tão maravilhoso. Mas Deus. Aleluias! Dá um glória a Deus aí, irmãos. Depois que eu descubro que a minha condição é de morto, de desobediente, de depravado, de condenado, e aí surge assim, mas Deus, eu tenho que dar um glória a Deus. Quando eu entendo que eu não posso salvar a mim mesmo, que eu não posso agradar a Deus de mim mesmo, que eu estou condenado, morto, separado de Deus, por causa dos meus delitos e meus pecados, e eu ouço a palavra, o Evangelho, mas Deus, aleluias, que é rico em misericórdia. Repita comigo assim, meu irmão, rico em misericórdia. Aleluia, que palavra maravilhosa, Jesus. Rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Então, se eu ouço Paulo, ouço as Escrituras, dizendo do meu estado, reconheço que sou um pecador, que estou separado de Deus, que estou morto espiritualmente, que de mim mesmo eu não posso agradá-lo, que há um abismo entre eu e Ele. Aí, irmãos, eu ouço, mas espere, ei, tem uma boa notícia, tem uma boa nova, olha, Deus é rico em misericórdia. Aleluias! Então, o que esse Deus faz? Paulo, agora do versículo 4 ao versículo 9, vai falar, ele deixa o homem de lado, ele deixa esse homem. Olha, irmão, seria terrível se a carta terminasse aqui. Imagina a carta terminando, dizendo, você está condenado, acabou, não tem mais jeito. Meu Deus, que desespero seria ouvir isso. Mas ela não termina aí. É como que se os efésios começassem a ficar, não, peraí, que desespero. Olha, mas nós estamos condenados, E aí o que estava lendo a carta perante a igreja, não, peraí, tem mais aqui, irmãos, não terminei de ler. Eu não terminei ainda. Ele, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, olha, nós todos estávamos andando assim, segundo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne, da mente, nós éramos filhos da ira, assim como os demais. E por que nós não somos mais? Porque Deus fez algo pelo homem, Deus realizou algo por mim e por você. E o que é que esse Deus fez? Conta logo. Ele, sendo rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou.
A primeira coisa que Deus faz, Ele ama. E Ele não ama de palavras, Ele ama de ação. A primeira coisa que Deus faz, meu querido, é amar a mim e a você, tão terríveis pecadores. Como é que você vai amar alguma coisa tão podre e fética desse jeito? Como é que você vai amar algo tão ruim aos olhos, às narinas? Porque Deus é santo. Imagina Deus olhando para esse homem fético, podre. E Ele ainda consegue amar esse homem. Meu Deus, irmãos, é porque nós não entendemos, a gente lê e a gente fica, é de ficarmos maravilhados. O que Ele faz? Ele ama. Ele me amou. Aleluias. 1 João 4:8. O evangelista João, e agora escrevendo a sua primeira epístola, ele diz o quê? Deus é amor. Então eu quero que você preste atenção em algo. Talvez você já tenha prestado atenção nisso, mas preste atenção em algo que eu vou colocar para vocês aqui. A primeira coisa que Deus faz. Escute algo. Não é difícil Deus amar. Eu já sei disso, pastor. Então deixa eu te dizer algo. Sabe por que não é difícil Deus amar? Porque a essência dele é amor. Deus é amor, ou seja, Deus amaria mesmo que não houvesse pecadores. Ele te amou antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Ele já te amou, porque Ele é amor. Mesmo se não houvesse pecadores, Ele amaria. Pois o amor faz parte do seu ser. O amor, irmãos, é um atributo intrínseco de Deus. Faz parte da essência de Deus. Não tem como Ele não amar, porque Ele é amor. Existem 2 tipos de atributos. Dividem-se mais, mas assim, entre a maioria dos teólogos, ou dentro de uma resenha, de um resumo, os atributos de Deus são ditos como atributos absolutos e atributos relativos. Exemplos de alguns atributos absolutos de Deus, que são os atributos intrínsecos, é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Então, esses atributos absolutos, além do amor que eu citei aqui, a santidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a verdade. Deus é a verdade. Aleluias! É intrínseco dele. Agora, o que são os atributos relativos de Deus? Os atributos relativos são os atributos pelos quais, por meio deles, Ele se relaciona com a sua criação, e especialmente com o homem. Vou te dar um exemplo. Deus é, por natureza, verdade. Amém? Quando Ele vai se relacionar com o homem, quando Ele vai se relacionar com os seres humanos, a verdade de Deus se transforma em fidelidade. É um atributo relativo. Fidelidade. Por Ele ser verdade, Ele é fiel. Ao se relacionar comigo e com você, independente de você ser fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ainda que eu não permaneça fiel, ainda que eu seja infiel, Deus continuará sendo fiel. Então esse Deus, por ser verdade ao se relacionar comigo, Ele se torna fiel. Deus é por natureza santo. Amém? É intrínseco, a santidade é um atributo absoluto de Deus. Ele é santo. Ele não tem lampejos de santidade. Ele não precisa se santificar, irmãos. Ele é santo. Ele é santo.
Quando ele se relaciona com o homem na sua santidade, essa santidade se torna em justiça. Justiça. Vocês estão entendendo aqui? Então vamos falar do amor de Deus. É aqui que Paulo traz algo muito lindo para mim e para você. O que Deus fez? Ele amou. Aleluias. E João disse, ele amou de tal maneira. Aleluias. Ele amou. O que ele faz para salvar esse homem, que tanto desobedece ele, faz só o que desagrada a ele. Ele então, por nos amar, nesse atributo absoluto dele de ser amor, ao nos amar, ao se relacionar comigo e com você, com nós pecadores, o amor dele se transforma em quê? Graça e misericórdia. Você pode dar um aplauso a ele? Graça e misericórdia. Aí você vai entender algo que eu te falei. Quando eu disse, não é difícil Deus te amar. Como não é difícil, às vezes, você amar alguma coisa ou alguém. Mas como é difícil ser misericordioso e gracioso. Sim ou não? Nós, irmãos, deixamos de ser misericordioso e gracioso muito rapidamente. É só pisar no meu calo. Eu não citei para vocês o exemplo de João, o evangelista? Só porque os samaritanos não permitiram Jesus passar por Samaria para ir para Jerusalém, ele já queria que descesse fogo do céu e consumisse eles. Como é difícil ser gracioso e misericordioso com quem me fere, com quem me persegue, com quem me desagrada, com quem me desobedece. Então Deus, preste atenção, filho, quando Ele entra no seu amor, Paulo está dizendo aqui, pelo muito amor, pelo imenso amor com que nos amou. Então Ele, ao se relacionar comigo e com você que somos pecadores, esse atributo absoluto vai manifestar num atributo da relatividade do relacionamento, em que Ele vai exercer graça e misericórdia. Meu Deus, isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, preste atenção, olha o que ele fala no versículo 4, mas Deus que é rico em misericórdia. Olha o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. São essas riquezas que possibilitaram ao pecador ser salvo. Vou repetir, são essas riquezas que possibilitou a salvação aos pecadores que se arrependem. Paulo não está dizendo que nós somos salvos pelo amor de Deus. Deus vai lançar muitos no inferno, entre aspas, né? Porque Ele não lança no inferno, as pessoas escolhem para o inferno. E você vai dizer que Ele deixou de amar? É impossível. Ele é amor. Você está compreendendo? Quer dizer que quem Deus condenar, lançar no inferno, dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Deus não ama aquelas pessoas. É isso, irmãos? Não. Quando Deus quer se relacionar com o homem, por amar esse homem putrefado em seus pecados, quando ele se relaciona com esse homem, e esse homem então deseja voltar a se relacionar com ele, ele já está condenado, ele já é pecador, ele já está separado, mas porque esse homem quer, se arrepende, clama, então ele se mostra
gracioso e misericordioso. O que salva o homem é a graça. Pela graça sois salvos. O que salva o homem é que Deus exerce para esse homem misericórdia. Então, abra seus ouvidos. Deus, em sua misericórdia, deixa de nos dar aquilo que merecemos. Se eu pequei, o que eu mereço? Morte, condenação, separação. Mas na sua misericórdia, ao contemplar em mim um coração contrito e quebrantado, ao contemplar em mim um arrependimento dos meus pecados, ao contemplar a minha miserabilidade, por causa da sua misericórdia, Ele deixa de me dar, de me oferecer aquilo que eu mereço. Não, você pecou contra mim, você merece ser castigado, você merece ser morto, você merece o inferno. Mas ele prefere dizer assim: perdoados estão os seus pecados. Esse glória a Deus é muito fraco, irmãos. Perdoados são os seus pecados. Meu Deus, se em sua misericórdia Ele deixa de me dar o que eu mereço, em sua graça Ele me dá aquilo que eu não mereço. O que eu não mereço? O seu amor, o seu perdão, o céu. Mas Ele, por ser rico em misericórdia e mostrar nos mundo vindouro a riqueza da sua graça, nos perdoou os pecados. Aleluias! Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, doou, ofertou, sacrificou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça representa a salvação inteiramente à parte de qualquer mérito meu e seu. Graça é a salvação sem eu merecer. A salvação não é meritória. A salvação, irmãos, não é uma recompensa. A salvação é uma dádiva. Dê um aplauso a Ele. A salvação é uma dádiva. Graciosamente eu te dou, sem você merecer. Na sua misericórdia, Ele deixa de me entregar, de me dar o que eu mereço. Na sua graça, Ele me dá o que eu não mereço. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Na oração sacerdotal de Jesus. Jamais a salvação será por méritos. Jamais a salvação poderá ser por obras. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Se você crê no sacrifício, na obra que o Cristo fez, graciosamente você vai ser salvo. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Olha o que Jesus fala na oração dele, poucas horas antes da cruz. João 17, de 1 a 4, diz assim: Jesus disse a seus discípulos, perdão, estou no Lucas, deixa eu aqui no João, irmãos. João 17,
Só um minuto. Diz assim, João 17, versículo de 1 a 4. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna. Meu Deus, irmãos, isso é muito forte. Jesus, Deus olha para mim, para você, podres, putrefados, féticos, pecadores contumaz, mortos. E naquela conversa que ele teve com o filho, ao enviar o filho, ele fala assim para o filho: olha, eu vou te dar autoridade sobre todos esses cadáveres. Mas, pai, tem uns que já são um monte de ossos secos, e outros que já são ossos sequíssimos. Mas eu vou te dar autoridade sobre todos eles, para que você dê a eles vida eterna. Meu Deus, irmãos. Aleluias! Que fez Deus, irmãos? Não desistiu de mim e de você. Ele caminhou no meio da podridão, aspirou o nosso mau cheiro. Misericórdia, Jesus. É muito forte, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregastes. Meu irmão, a obra já está completa. A obra já está completa. Eu e você temos que apenas crer. Eu e você temos que apenas receber. Eu e você temos que apenas nos entregar àquele que tem autoridade para nos dar a vida eterna. Aleluias! Eu estou morto, Senhor, eu estou podre, eu sou um pecador, mas eu me entrego a Ti, porque você tem, Senhor, a autoridade para me dar vida eterna. A obra está pronta, pela graça sois salvos, aleluia, mediante a fé, mediante crer no único e verdadeiro Deus e em Jesus Cristo, o que enviastes. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, não foi fulano, ciclano, foi Jesus o Cristo, o enviado. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você passar mais umas páginas, capítulo 19, versículo 30, lá na cruz, tem um brado, aleluias, havendo provado vinagre, Jesus bradou: tetelestai, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumada a obra, meu irmão. A salvação não é meritória. A salvação não é a recompensa das suas boas obras, do seu bom caráter. A salvação não é porque você é bonzinho, santinho, bonitinho. Todos somos pecadores, podres, féticos. Mas Ele passou no nosso meio, recebeu a autoridade do Pai, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E então o apóstolo Paulo, lá em Efésios, que é o nosso texto,
Ele está dizendo lá a partir do versículo 4, a segunda coisa, o que ele fez, se ele amou, se ele estendeu graça e misericórdia, ele vivificou. Vamos ler de novo. Volta lá em Efésios. Como é bom, irmãos, a gente ler as Escrituras. Aleluias, as Escrituras. O que diz as Escrituras? As Escrituras diz assim, olha, Ele vos vivificou. Aleluias. Estando vós mortos, Ele vos deu vida. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida. Vivificou. Você lembra do capítulo 37 de Ezequiel? Filho do homem, pode esse vale de ossos secos voltar a viver? Tu dizes, Senhor. Então profetiza. Profetiza, filho do homem. Irmãos, você vai entender algo daqui a pouco. E aí Jesus caminha no meio de cadáveres putrefados pelo pecado, para ele dar vida. Filho, eu te dou autoridade para você dar vida. Mas tem uma coisa. Eu sou justo ao me relacionar com o homem. Eu sou santo. E o homem é pecador. E quando eu, na minha santidade, olho para esse homem pecador, a minha justiça diz para condená-lo. Eu só posso te dar autoridade sobre a humanidade se você morrer no lugar dela. Se você pagar o preço da minha justiça. Isaías capítulo 6 está lá, que todos nós entendemos, versículo 8, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele sendo Deus, não se apegou a isso, esvaziou-se, achou-se na figura humana, como servo humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Sabe por que ele pode te dar vida? Porque ele morreu no seu lugar. Ele morreu a minha morte, para que eu e você vivamos a vida dele. Nós nascemos de novo, nós somos vivificados. Diga amém. Preste atenção. Os 4 evangelhos nos narram que Jesus ressuscitou 3 pessoas aqui na terra. Sabe quem são as 3 pessoas que Jesus ressuscitou aqui na terra, no seu ministério terreno? Ele ressuscitou o filho de uma viúva, ele ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou a Lázaro. Se você olhar para essa ressurreição física, todas as 3 pessoas foram ressurretas pelo poder da palavra. Ele declarou para elas, levanta-te. Tocando no esquife, disse ao morto, levanta-te. Chegando diante do túmulo, disse, Lázaro, vem para fora. Liberou o quê? Palavra. A viúva, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, de 11 a 17, João 8, de 49 a 56, a filha de Jairo, e João 11, 41 a 46, Lázaro. Cada caso deu vida ao proferir a palavra. Essas 3 ressurreições, irmãos, físicas, retratam bem a nossa ressurreição espiritual. A nossa ressurreição, nós não estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando é que nós fomos vivificados, irmãos? Quando ouvimos a sua palavra.
quando a palavra de vida de Deus entrou em mim, razão pela qual durante séculos e séculos o diabo luta ferozmente para desacreditar isso aqui. Porque isso aqui levanta mortos, isso aqui ressuscita mortos, isso aqui tira o homem da condenação, porque se ouvires as minhas palavras, elas são espírito e vida, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando uma pessoa morre, o que falta nela? O espírito saiu do corpo, a vida foi embora. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Nicodemos vai visitá-lo à noite, capítulo 3 de João. Olha, Senhor, o Senhor é realmente filho de Deus. Rabino, o Senhor é realmente o que o Senhor fala, porque, olha, ninguém faz os sinais que tu fazes. Jesus não fica dando roda com Nicodemos, né? Ele é doutor da lei, irmãos. Ele não é um leigo, ele é doutor da lei. Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, vamos parar de conversa? E deixa eu te falar logo uma coisa, necessário te é nascer de novo, ou ser regenerado, você está morto. Você fede, Nicodemos, você fede religião, você fede legalismo. Religião nenhuma pode dar vida, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ah, mas como que pode ser isso, Senhor? Como que eu posso nascer de novo sendo velho? Posso eu porventura entrar no ventre da minha mãe e eu ser gerado novamente e nascer de novo? Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Ah, irmãos, um dos símbolos da palavra é a água. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É o Espírito dele que pega essa palavra e torna ela vida em mim e em você. E o que eu aprovava ontem, eu condeno hoje. O que eu não aceitava ontem, eu aceito hoje. O que eu não entendia ontem, eu entendo hoje. Porque eu nasci da palavra, da água e do Espírito de Deus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Ele me vivificou. Eu ouvi a palavra, levanta da sua podridão, levanta do pecado, levanta da morte. Eu tenho vida, e vida com abundância para dar a você. O que Deus faz, irmãos, é maravilhoso. Ele nos vivificou, diga glória a Deus. Aleluias. Ao nos vivificar juntamente com Cristo, irmãos, olhe para mim, preste atenção, você que está aí na sua casa assistindo esse vídeo, preste atenção, irmãos. Ele não apenas nos vivifica, você agora está... Não, Ele faz nessa obra de vivificar, de ressuscitar, espiritualmente falando. Ele nos une com Cristo. Meu Deus. Paulo está dizendo aqui, preste atenção, olha o que Paulo fala aqui. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. O que é que mantém eu vivo? João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que não produz fruto, o Pai, que é o viticultor, corta e lança fora. Mas o que produz, Ele limpa. Permanecei em mim e eu em vós. Pedireis o que quiser e vos será feito. Corta um ramo da videira e vê se ela tem vida. Não. A partir do momento que o pecado me matou, a única maneira de eu me manter vivo é estando na videira, é estando em Cristo, é aceitando o sacrifício do Cristo. Quando Deus
matou o seu filho na cruz, sacrificou o seu filho para satisfazer a sua justiça, ele matou a mim e a você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz que ele, sendo Deus, não se apegou a isso, se esvaziou e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pagou o preço. Mas opa, Deus é justo. Esse meu filho não conheceu o pecado. Ele apenas se fez o pecado. E na sua justiça ele fala, eu posso ressuscitar o meu filho que é santo. E ele ressuscita Jesus. Ele ressuscita a mim e a você. Porque assim como nós fomos unidos na morte, também fomos unidos na sua ressurreição. Estamos vivos, vivificados. Preste atenção nisso, meu irmão. Você deixou de ser zumbi. Você deixou de ser zumbi. Um morto-vivo. Você tem vida. Cristo vive em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Dê um aplauso a Ele. Aleluias. Você quer ver o mistério que eu te falei? No capítulo 1. Olha o versículo 19 do capítulo 1 de Efésios. O qual é a suprema grandeza do seu poder. Não dá para ler tudo. O qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Dínamos. Poder. Dínamos no grego. Você vai encontrar muito a respeito do Espírito Santo, o poder de Deus, dínamos de Deus. O poder de Deus, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Olha o que Deus fez com o Cristo, ao ressuscitá-lo. Só que agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala a última coisa que Deus fez. Ele amou e por amar foi gracioso e misericordioso, salvou. Vivificou, deu vida eterna, completando a obra do Cristo. E agora ele exalta. Versículo 6 do capítulo 2. Nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez o que, irmãos? Assentar nas regiões celestiais. Obrigado, Jesus. De condenado a salvo, de morto a exaltado, de condenado a salvo, de morto a exaltado. Ele nos exaltou juntamente com Ele. O meu, o seu, o nosso lugar é nas regiões celestiais, como nós lemos no capítulo 1, acima de todo principado, potestade, poder. Meu irmão, nós fomos e estamos exaltados em Cristo Jesus. Não fomos salvos e abandonados neste mundo que jaz no maligno. Não estamos jogados à própria sorte. Nós estamos unidos com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Cristo. Nós somos a noiva do Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos assentados num trono, irmãos, nas regiões celestiais com Cristo. Em termos físicos, nós estamos aqui na terra, mas em termos espirituais, nós estamos num trono de glória. Quer que eu te mostre? Abra aí comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que eu vou te mostrar.
Romanos capítulo 8, 29 e 30 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seus filhos, de seu filho, a fim de que ele seja, que filho é esse, irmãos? Jesus, o Cristo, o primogênito. Opa, não era unigênito? Mas nasceram novos filhos para Deus, gerados pela obra do Cristo. Teve gente que nasceu de novo, foi regenerado, aleluias! E agora, Jesus deixa de ser unigênito, porque o apóstolo, inspirado pelo Espírito, está dizendo: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, o que ele fez? Qual é o tempo do verbo? Presente, passado ou futuro? Passado. O que passou é porque aconteceu. O que aconteceu? Ele te chamou, ele te justificou, e aos que justificou, o que ele fez? Glorificou. Em termos espirituais, o nosso triunfo já aconteceu. Vou vos preparar lugar, e quando tiver tudo pronto, eu virei buscá-los. Vocês já foram glorificados comigo, vocês já foram exaltados comigo, eu completei a obra. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas eu vos vivifiquei, vos dei vida e vida com abundância. Se a sua condição era de morto, hoje você viverá eternamente. Se você estava condenado, hoje você está salvo, porque eu recebi a condenação no seu lugar, eu morri em seu lugar, mas meu Pai me ressuscitou. E ressuscitou todos que estão comigo, todos que Ele me deu. Você entende o que Deus fez? Ele te amou. Ele te vivificou. E Ele te exaltou. E disse: tu és meu. Glória a Deus, irmãos. E Paulo termina aqui no capítulo 2, dizendo que, versículo 10, fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Você não tem que andar mais como um zumbi. Agora você anda como filho de Deus. Como filho de Deus. Já não há mais condenação. A graça te salvou. A misericórdia te perdoou. E a vida te vivificou. E o amor te aceitou. Fica de pé no seu lugar. Aleluias. Maravilhosa graça. Aleluias, irmãos. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Maravilhosa graça. Somos salvos. E você que está vivendo como zumbi, escravo do pecado, escravo do diabo, você que está vivendo sob a influência desse mundo, da carne, do diabo, o brado de Cristo continua ecoando a vida para você. Corra para Jesus, corra para aquele que tem autoridade para dar vida à humanidade. Arrependa-se dos seus pecados, se derrame diante dele e ele te dará vida, ele te libertará, ele te salvará, escreverá o seu nome no livro da vida.
Você que está aí sendo escravo do pecado, escravo do diabo, Jesus veio para te libertar, Jesus morreu no seu lugar, Jesus veio, aleluias, para nos fazer livres. Sim, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas não termina aí, meu irmão. O versículo termina dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus ama você, não desiste de você, quer libertar você, quer salvar você. Entrega a sua vida a Jesus, renda-se a Jesus. E você vai sair de condenado para salvo, de morto para exaltado. Pai, muito obrigado pela essa obra maravilhosa em nossas vidas. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos libertar. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tão grande amor, por essa tão grande salvação. Obrigado, Jesus. Nós não temos palavras para te agradecer o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor fez por nós. Meu Deus, o que o Senhor fez. O Senhor nos tirou da putrefação, da morte, da condenação, do inferno. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não nos deu o que merecíamos. Aleluias. Obrigado, mas deu aquilo que nós não merecíamos. Oh Jesus, obrigado pela essa graça maravilhosa. Obrigado por nos salvar, Senhor, por nos perdoar. Obrigado, Jesus, porque a salvação está para todos que creem, todos aqueles que creem. Aleluias. O Senhor tem autoridade para dar vida eterna e esmagar a cabeça do diabo e transformar a vida do homem. Que o Senhor alcance muitos, não só hoje, mas até a sua vinda, muitos se rendam aos teus pés, que nos arrependamos e nos rendamos aos teus pés, e que o Senhor faça uma obra salvífica, libertadora e transformadora. Obrigado, Senhor. Essa igreja te aplaude pela sua obra, e te glorifica, e te exalta. Aleluias, aleluias. Louvado seja o Senhor. Diga, Ele fez por mim. Diga, Ele fez uma obra grandiosa por mim. Pela graça sou salvo. Dê mais um aplauso a Ele. Aleluia.